que de Canguaretama, Vila Flor, Bahia Formosa, Montanha, pertencia à aldeia de Vila Flor, que era chamada na época de Amació. Então, o padre André de Soveral, que pertenceu ali ao Engenho Cunhaú, né? Era padre do Engenho Cunhaú, na época até do Mortecínio de Cunhaú, ele inicia a religiosidade lá em Canguaretama também, né? Quando foi em 1861 para 1862, começa justamente a construção da igreja de Santa Rita. Acreditamos o seguinte, que Santa Rita, a construção da igreja, se deu justamente no dia da Santa, que normalmente a Igreja Católica ela coloca o acontecimento na data de comemoração do santo. E o dia de Santa Rita é dia 22 de maio, né? 22 de maio, possivelmente tenha sido dessa época. Em 1901, nós tivemos a enchente no dia 13 de maio para o dia 14 de maio, né, de 1901, tivemos aquela grande tragédia que foi justamente a enchente, que destruiu totalmente o município de Coitezeira, o município de Coitezeira foi destruído, salvando-se apenas a igreja de Santa Rita, o obelisco da família Alberto Maranhão, onde se encontram os restos mortais da esposa de Fabrício Maranhão, e o cruzeiro, que até hoje se encontra lá, e a árvore Samamoeira. Fizeram o projeto de lei transferindo o nome da cidade de Vila Nova, de Vila Nova para Pedro Velho. Mas por que Pedro Velho? Devido justamente à questão da família ter feito a doação desses terrenos para a reconstrução da nova cidade. E também devido também ao apoio que eles deram, que Fabrício Maranhão deu ao pessoal, né? Então, resultado, o nome, houve a mudança do nome para Pedro Velho, que até hoje nós temos. Mas quem foi Pedro Velho? Pedro Velho foi justamente o primeiro governador do estado do Rio Grande do Norte no período do início da República aqui no Brasil. Foi doado pelo prefeito na época esse terreno que hoje comporta a igreja atual paróquia de São Francisco de Assis. Então o padre Leôncio foi muito importante para o município, aquele Pedro Velho, diante de todos os ensinamentos que ele deixou, todas as orientações, de modo que o próprio padre se preocupou em evangelizar a população e construiu duas igrejas, a igreja matriz de São Francisco de Assis, que está completando seu centenário, como também construiu a igreja lá na comunidade de Coitezeiras, no período, conhecido hoje como Carnaúba, lá a capela dedicada a Nossa Senhora. E Padre Leôncio teve o seu nascimento exatamente no dia 18 de junho de 1869. O próprio Padre João Medeiros foi professor do Padre Leôncio. E Padre Leôncio admirava o Padre João Medeiros bastante e sentiu o desejo de ir para o seminário. Então, no ano de 1895, o Padre João o enviou para o seminário da Paraíba, onde, naquela ocasião, ele fez toda a sua formação. Exatamente no ano de 1901, no dia 1º de novembro, foi ordenado padre. Logo em seguida, foi para a sua primeira missão, lá em Pau dos Ferros, e lá permaneceu até o ano de 1904. No ano de 1918, a comunidade recebeu a visita de Dom Antônio,
o então bispo da época. E ele pediu para que o padre Leôncio pudesse construir uma igreja. O padre Leôncio gostou bastante desta missão que ele recebeu do bispo e exatamente no ano de 1919 ele deu início à construção. Vale salientar que esta igreja possuía, no momento de sua construção inicial, 2 torres, mas no ano de 1924 aconteceu uma enchente que veio danificar estas 2 torres e, consequentemente, o padre Leôncio foi novamente construir a igreja, aliás, construir a torre, e desistiu das 2 torres e ficou fixado numa única torre e se dedicou bastante para que essa torre pudesse ser embelezada, pudesse se destacar, pudesse chamar a atenção daqueles que eram católicos. E a própria igreja, o tamanho da igreja, o padre Leôncio já tinha uma visão própria de que ele queria que fosse uma igreja grande para que futuramente, quando a cidade crescesse, a igreja fosse suficiente para que o número de pessoas pudesse, um número significante de pessoas pudesse entrar no templo para rezar. Então, atualmente, a nossa igreja matriz é uma igreja que se destaca pelo seu tamanho, pela sua própria beleza. Temos a nave central, ainda temos o local dos batizados, né? Onde está a pia batismal, onde foi ainda da época de sua construção. Temos os altares mós, com sua beleza própria, com santos de devoção, que aos poucos foi entrando aqui no município, foi entrando no coração, e todo o seu espaço físico tem uma característica que se destaca em nossa região, exatamente pelos cuidados que seus construtores tiveram em harmonizar todo este local celebrativo. Eu lembro que ele celebrava a missa, à tarde ele gostava muito de andar ao redor da igreja rezando o texto. Ele gostava muito de ficar olhando os pássaros naquele pé de bogumba. Ele dizia que eram os cantores dele, era a música. Não tenho muita lembrança não, mas já das últimas, ele celebrou muita missa, mas quando foi numa certa idade, ele parou mais. Foi na época que eu cresci mais, né? Quando ele celebrava, tinha muita festa boa aqui, eu era garota de 5 anos, não sei de nada. Aí depois que eu cheguei aos 9 anos, aos 10, a festa boa foi diminuindo. Tinha a missa, tinha a música, mas não era aquela festa que era antigamente. Nossa paróquia, ela tem 164 anos. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição, ela está inserida na região nordeste do país, no estado do Rio Grande do Norte, e especificamente na parte litorânea, distante 70 quilômetros da capital Natal. E em nosso território paroquial, nós encontramos o Engenho Cunhaú, e dentro do Engenho Cunhaú nós encontramos a Capela de Nossa Senhora das Candeias, que para nós é muito preciosa e muito cara. Por quê? Porque no dia 16 de julho de 1645 ocorreu o massacre do Cunhaú, liderado pelos holandeses que persuadiram os índios da localidade, Tapuias, sob a liderança do flamingo calvinista Jacó Rabi, com o intuito de impor e semear na nossa região a religião calvinista, tendo sido os fiéis católicos, os fiéis reuniram-se na pequena capela
no dia 16 de julho, juntamente com o padre, hoje o Santo Padre André de Soveral, para celebrar a memória de Nossa Senhora do Carmo. Neste mesmo dia, na mencionada capela, no momento da Santa Missa, da elevação, sob o olhar e o conforto da pequena imagem de Nossa Senhora das Candeias, o grupo de fiéis, homens e mulheres, jovens e meninos, e o padre André de Soveral entregaram suas vidas por amor à Igreja e a Jesus no sacramento da Eucaristia. Portanto, neste ano, né, de 2022, nós estamos a celebrar os 377 anos do morticínio do Cunhaú. É uma data marcante e uma data muito significativa, tanto para a igreja de Canguaretama, como também para a igreja de Pedro Velho. Afinal de contas, Canguaretama foi a mãe, né, da paróquia de São Francisco de Assis, situada na cidade de Pedro Velho. A paróquia de Pedro Velho é uma paróquia muito rica em vocações. Certamente as sementes deixadas pelo padre Leôncio e pelos seus sucessores contribuíram para que isso pudesse ir despertando em cada família esse desejo de ter um membro seu que pudesse ser padre, enfim. De modo que as vocações sacerdotais cresceram bastante, oriundos aqui da paróquia de São Francisco de Assis, aqui na cidade de Pedro Velho, como também as vocações das consagradas, das religiosas. Também inúmeras mulheres entraram no convento, consagraram a sua vida ao Senhor. Nasci praticamente em Pedro Velho, né? Minha cidade de origem, e a minha vocação, ela começou a surgir, assim, a despertar, vamos dizer assim, quando eu tinha meus 14, 15 anos, quando comecei a crisma, né, que eu comecei a ter esse contato com a igreja, comecei a envolver com a igreja, com um grupo de jovens, motivado também pelas irmãs do Amor Divino, que me incentivaram muito, né, num acompanhamento pastoral e também vocacional. O padre Teixeira também, o padre Luiz Teixeira, que mesmo com aquele jeito bem tímido, né, que o padre Teixeira era, simples, o jeito muito caladão, mas ele sempre imprimiu esse odor da santidade, né, do sacerdócio. Em 1991 eu fui para São Paulo. E em 1992 eu entrei no seminário Nossa Senhora Aparecida, na Diocese de Campo Limpo. E lá fiquei esses 7 anos me preparando, fazendo filosofia e teologia. Fui ordenado sacerdote em 1997 e logo assumi uma paróquia. 6 meses depois assumi a paróquia no bairro Jardim Mitsutani, que tem como padroeiro São Sebastião. Agradeço ao Padre Júnior, a todos os padres que passaram pela paróquia São Francisco de Assis, o Padre Teixeira, que eu guardo com muito carinho a sua postura e que trago também em mim um pouco daquilo que ele transmitiu no seu testemunho enquanto sacerdote. Eu disse sim, ó Senhor, eu disse sim por amor, pronto pra ir eu estou, para uma nova missão, para uma grande missão, para uma nova missão. Eu nasci na comunidade das Três Aroeiras,
minha família humilde ali, a família Silvio, a família André. Depois dei os primeiros passos na evangelização, como já foi falado. Também fiz a caminhada ainda em alguns momentos na paróquia Santana e São Joaquim, em São José do Itabu. Depois retornei para Pedro Velho. De Pedro Velho vim para o Rio de Janeiro. Não tinha naquele momento o pensamento de ser padre, mas Deus já havia me chamado, eu costumo dizer, desde o ventre da minha mãe. E daqui, do Moneró, diante da Mãe Aparecida, eu concedo uma bênção muito especial a todos. Que Deus te abençoe, por intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe Aparecida. Abençoe a você, abençoe a sua família, o seu trabalho, a sua missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que São Francisco e a Virgem Mãe Aparecida interceda por nós, pelo Brasil, por Pedro Velho e pelo mundo inteiro. A minha vocação surgiu no período em que o Papa João Paulo II esteve no Brasil, em 1980. E eu acompanhei pela televisão todas as suas viagens aqui pelo Brasil. E quando foi no dia 30 de junho, o seu retorno para Roma, eu disse à minha mãe, eu quero ser igual a ele, no sentido de ser um missionário, ser aquele evangelizador, levando a palavra de Deus para todos os lugares. Estudei, fiz teologia, filosofia, lá no seminário da Bahia, no Mosteiro de São Bento, e quando foi em 30 de janeiro de 2009, eu me ordenei sacerdote na cidade de Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. Estou aqui na paróquia de São José, Cidade Nova, sou pároco, sou vigário coordenador do zonal, do quarto zonal, aqui do nosso quarto zonal, que abrange 9 paróquias. Estou atuando aqui na diocese também como conselheiro das equipes de Nossa Senhora, e também diretor espiritual do SCC, do setor oeste. Bom, esse desejo surgiu da minha presença lá com Jesus Cristo. Eu nunca deixei de fazer uma visita à tarde na igreja. Eu gostava muito de costurar aqui em casa. 4 horas eu fechava a máquina, me preparava e ia para a igreja. Conversar com Jesus. É uma pessoa com quem eu conversava sempre. Ficava lá pertinho dele, me aproximava. Falava de tudo, das necessidades do povo, das minhas necessidades, da necessidade de melhorar as catequistas, pastoral também na igreja. Eu fui para o convento lá em Olinda, convento da Conceição, que era das Irmãs Doroteias. O que eu tenho, votos perpétuos, chamados votos perpétuos, significa, eu tenho 6 anos de votos prometido a Deus viver esses votos para a vida inteira. Eu sou conhecido no meio estudantil como cura. Uma vez eu perguntei, por que é que vocês me chamam de cura? E eles disseram que era porque eu rezava demais. E até hoje, sobretudo no meio clerical, só me conhece por cura. E acertamos que eu ia entrar no seminário no começo do ano letivo de 1959. E o dia que marcaram para eu comparecer ao seminário, a minha vida é cheia da bem-aventurança vontade de Deus. Eu sempre digo, se por acaso me fosse dado o privilégio de renascer, eu faria tudo de acordo com o que eu fiz na minha vida normal. Tudo o que eu sou na vida, tudo mesmo, eu devo primeiramente ao Seminário de São Pedro de Natal, onde eu passei 5 anos. Eu sempre dizia, só me permita chegar ao sacerdócio se eu for ser um padre bom, se eu for um padre bom. Padre que seja motivo de
vergonha para a igreja que não permitisse que eu fosse para a igreja. A excursão estava programada a gente sair de Natal, ir para Fortaleza, Fortaleza, Teresina, Teresina, São Luís do Maranhão, São Luís do Maranhão, Belém, e da Belém, pegar Belém, Brasília. Os índios foi a tribo dos Guajas, Quando ele chegou, isso ainda foi no Maranhão, né? Maranhão. Quando parou, a tribo dos Guajas, eles correndo, acompanhando a Kombi, né? Aí disse, padre, Monsenhor Pedro, vamos parar para ele conversar e tirar uma fotografia. Aí a gente parou e haja tirar fotografia. Todo mundo tem uma fotografia, Quando terminou, meu amigo, dinheiro. Aí pronto, foi uma novela, porque o dinheiro que a gente tinha passado por uma cidadezinha e a gente tinha feito a feira para 7 dias. Depois de muita luta para tirar esse índio de dentro da Kombi, só quando ele deu todos os mantimentos que a gente tinha. Todos os mantimentos, né? Foi só quando ele permitiu que ele fosse embora. Eu me sinto muito bem ajudando a minha paróquia. E digo diariamente ao Padre Júlio, não meça distância nem hora. Eu só posso lhe pedir alguma coisa para mudar de horário se no dia que você precisar de mim, tiver jogo do América. Que eu tenho uma promessa. Ajudaria a igreja em tudo. Mas no dia que o América tiver jogo, eu faço qualquer hora. A minha caminhada se inicia através dos grupos de Coroinha, com o Padre Cláudio Luz de Carvalho, em 2008. Um processo a qual eu passei e o Padre Cláudio teve uma grande contribuição nesse meu processo de caminhada à vida religiosa, que se iniciou através dos grupos de Coroinha. Passei um tempo pela catequese como catequista. Em 2017, eu fiz um pedido para entrar na vida religiosa consagrada, que na época o pároco era o Padre Josenildo. E esse processo se iniciou em 2018, com a minha entrada na vida religiosa consagrada, a qual eu passei 3 anos. E assim, a paróquia de São Francisco de Assis teve uma grande contribuição no meu processo de discernimento à vida religiosa e na minha caminhada como cristã, né, e pessoa na igreja. E após esses 3 anos eu voltei, né, pedi para sair da vida religiosa. Em 2020, retornei à minha paróquia de origem, que é a paróquia de São Francisco de Assis, e hoje participo, né, da pastoral da acolhida. Em breve estarei também participando da pastoral da catequese e sempre procuro ajudar a minha paróquia naquilo que é preciso. E São Francisco ele tem uma grande participação na minha vida, na minha história de caminhada, né? Porque ter São Francisco como padroeiro, né, não é qualquer coisa, eu acredito que é uma graça. E saber da história de São Francisco, né, 100 anos da nossa paróquia, onde o nosso padroeiro é um grande santo da igreja, um grande homem que revolucionou um pouco da história da igreja e tem muito a nos mostrar, tanto no passado como hoje no presente. Veja que desde o início, né, que a família tem esse papel importante de conduzir e de levar a criança para a igreja, né? E assim foi comigo. Só que eu não pensava nesse momento em ser padre, não tinha essa pretensão, nem sabia o que era isso na verdade, né? Com meus 14 anos, fui para a Crisma e logo depois iniciei lá no grupo de oração, que também tinha na minha comunidade, né? No qual eu pude experimentar o serviço a Deus, né? O serviço na igreja. Eu ajudava o pessoal, né, da música, ajudava também a limpar e arrumar a igreja, a acolher as pessoas. E assim eu comecei, né, a servir a Deus lá na comunidade. Eu conheci em 2009, né, um seminarista que foi enviado para fazer pastoral lá na comunidade, né? O nome dele era Hipólito
Hoje ele é padre lá de Caicó. E o padre Cláudio, que era o pároco da época, enviou para lá, né, para poder ajudar o pessoal lá no serviço da capela. E nisso eu conheci ele lá, ficamos amigos, né, tudo. E ele me fez enxergar, né, que Deus também me chamava para o sacerdócio. Comecei a ver nele, né, a vocação com outros olhos, digamos assim. E fui chamado para ingressar em 2015, né, no Seminário São Pedro, Natal. Então, eu ingressei no Seminário São Pedro, né, em 2015, no curso propedêutico. O ano seguinte eu comecei já a filosofia. Em 2019 eu comecei a teologia. E esse ano agora, 2022, será meu último ano, né, de seminário de teologia, né. O ano que vem eu irei para o estágio pastoral, né, em uma paróquia. E o ano seguinte, em 2024, se assim for a vontade de Deus, né, se a igreja confirmar, né, a minha vocação, serei ordenado padre, né, para servir, né? Porque o padre é chamado simplesmente a isso, a servir ao povo de Deus. E é isso que eu sinto que Deus me chama, né, nesse tempo, para servi-lo como sacerdote, né? Este que eu também quero para a minha vida. Bom, o meu processo vocacional se deu através de um curso bíblico, né, que eu tive com a irmã Alexandrina aqui em nossa paróquia. Né, foi toda eu creio que foi um momento muito marco para quem vivenciou esse curso bíblico. Então, nesse curso bíblico, eu comecei a desenvolver essa questão do meu discernimento vocacional. Então, veio a irmã Alexandrina, né, Ponce Ortega, e a irmã Josiflávia para a minha paróquia, e começou a compartilhar, não é, a nos proporcionar o curso bíblico. O padre Matuli se inteirou, não é, da minha situação e já me fez o convite em 2018 a fazer uma profundidade maior como após a palavra no México. Cheguei ao México, não é, no ano de 2019, era março de 2019, era uma quinta-feira. Cheguei e quando eu cheguei aí já comecei a lidar com realmente o carisma após a palavra. E graças a Deus foi uma experiência muito maravilhosa, aprendi muito e continuo aprendendo, né? E é um carisma que eu pretendo, se assim for a vontade de Deus, perseverar e buscar águas mais profundas. No ano de 2015, se eu não estou enganado, chegou as irmãs apóstolas da palavra aqui na paróquia de Pedro Velho. E daí começaram a fazer as missões, especialmente na segunda vez que elas chegaram, não é? Visitação porta a porta, casa a casa. E daí a irmã Alejandrina me soltou essa proposta se eu, por acaso, queria também ser padre e se eu desejaria ser padre missionário. E aquilo ressoou tão forte na minha cabeça que eu disse, como assim ser padre missionário? E daí eu comecei todo este caminho de acompanhamento vocacional com os apóstolos da palavra. No entanto, que hoje moro em si na Casa da Fraternidade, lá na comunidade de São José de Mipibu, lá na comunidade do Arenã, juntamente com os irmãos apóstolos da palavra. Eu acredito que o Padre Teixeira, ele foi realmente uma pedra que eu digo, uma pedra de crescimento na minha vida, né? Uma pedra que me ajudou a crescer, que me ajudou a amadurecer, que me ajudou a ser o que eu sou hoje também. Foi pela experiência dele, né? O testemunho dele, que isso fala muito para você que como está começando uma vida. Faço parte da congregação da Caridade São Vicente de Paulo, do Recife. Somos chamadas Irmãs Vicentinas, né? E assim, hoje eu exerço a profissão de enfermeira como chefe do Hospital Infantil Maria Lucinda. Eu amo a minha cidade, amo a minha vocação. Se eu nascesse outras vezes eu seria filha da caridade do mesmo jeito que eu sou hoje. Amando e servindo os pobres, a qual Deus me chamou e me consagrou para ser verdadeiramente filha da caridade, servindo a Deus na pessoa dos pobres. Em 1934, foi necessário o padre Leôncio deixar a paróquia, a matriz, e residir lá em Carnaúba, pois sua saúde foi se comprometendo cada vez mais. Para que esse processo acontecesse, no primeiro instante, Dom Marcolino entrou em diálogo com ele e o aconselhou para que isso pudesse acontecer.
Logo em seguida, após alguns dias, alguns meses após, o padre Alfredo Pegado traz a carta diretamente para o padre Leôncio para dizer que um novo padre tinha recebido esta missão para ser vigário aqui na comunidade. Após a sua ida lá para a comunidade de Carnaúba, o padre Leôncio ficou lá procurando cuidar da comunidade e também cuidando de sua saúde. Mas ele foi se empolgando cada vez mais, de modo que no ano de 1948, o padre Leôncio, ele preparou com muita alegria os festejos de Nossa Senhora da Guia, muito empolgado para aquele momento, porém, foi exatamente dentro desses festejos, no dia 9 de agosto, que o padre Leôncio termina a sua missão aqui na Terra. Ele faleceu aos 79 anos. Na ocasião foi um momento de muita dor para toda a comunidade, para toda a paróquia. Então, no momento, quando se celebrou a missa em sufrágio à sua morte, ainda com seu corpo presente, foi um momento de dor para toda a paróquia, para as cidades vizinhas, e relatos afirmam que naquele momento várias autoridades se fizeram presentes para essa missa de despedida, como inúmeros padres que admiravam o próprio padre Leôncio. Então foi um momento de dor e de despedida eterna. Lembramos que o corpo dele, ele tinha desejado isso e tinha dito aos seus familiares, deixado por escrito, seu corpo foi sepultado lá na comunidade de Carnaúba, onde se encontra até hoje os seus restos mortais. Aí Dona Helena, uma sobrinha dele que tinha vindo do Recife para a festa do dia 15, aí ele entrou na igreja. A gente tudo aglomerada ali do pé do Romulo. Quando ela saiu, ela disse que o padre está morto. Aí a gente, qual que a senhora tem agora a certeza? Ela disse, porque eu fiz um pedido, que Deus me mostrasse um sinal, se ele estava vivo ou morto. Eu queria ter a certeza. Aí ela disse que quando eu saí da igreja, a gente viu, que ela olhou, o mundo estava coberto de neve. Coberto. Que da igreja para a minha casa, era no hotel aqui, a gente não sabia se tinha porta aberta ou fechada. De noite, de noite, de noite. Essa neve foi de Nova Cruz até o estado da Paraíba. Para mim, ele era uma ótima criatura. Louvado seja a bandeira para Deus. Então, a matriz foi abençoada pelo bispo Dom José Pereira Alves, exatamente no dia 14 de janeiro de 1925. Naquela ocasião foi um momento de muita alegria para todos os que residiam aqui na cidade. Todos se alegraram com a presença do bispo, todos se alegraram com aquela bênção que chamou a atenção das autoridades presentes ou representadas que naquele momento estavam conduzindo o município. Logo depois que eu fiz a minha primeira Eucaristia, tem um movimento na igreja, hoje se chama MEG, mas na minha época era Cruzada Eucarística, que são aquelas crianças que vivem a espiritualidade do apostolado da oração, né, para crianças. Né? Então era Cruzada Eucarística, um grande batalhão de crianças que, em torno da Eucaristia, vivem o seu grande desejo de realmente viver essa alegria de ter Jesus em seu coração. Então fala um pouco sobre a devoção de São Francisco de Assis, de como surgiu essa devoção. Pelo que consta da história, em 1901, foi feito um cruzeiro lá na Rua da Linha,
para que essa devoção pudesse crescer, já que estava surgindo no coração de algumas pessoas devotas a São Francisco, construir esse cruzeiro dedicado a ele. Pouco mais à frente, em 1910, foi construída uma capela dedicada ao glorioso São Francisco de Assis, e isso foi fazendo com que no coração dos fiéis pudesse ir aumentando uma devoção ao glorioso Pai Seráfico. De modo que na década de 40 foi quando nós recebemos a imagem de São Francisco, que permanece até hoje na nossa igreja matriz. A história conta que essa imagem veio lá de Recife e veio de trem, trouxeram de trem até aqui. E ao chegar aqui, essa imagem foi pega lá, juntamente com lá na ferrovia, ou melhor, lá onde o trem passava, né, até então, e trouxeram essa imagem com muito amor, com muita devoção para a igreja. A imagem consta, foi doada exatamente pelo senhor Manuel Gadelha, que certamente tinha essa devoção também a São Francisco de Assis e fez essa doação para a nossa igreja matriz. Nós hoje temos na nossa paróquia o Centro Social Padre Leôncio, que foi construído exatamente em 1957. Este centro social foi feito para que pudesse ter obras de caridade em favor das famílias carentes, para que aquilo que o Padre Leôncio fazia pudesse continuar acontecendo. Então, os registros dizem que ele foi construído, foi inaugurado exatamente nesse ano de 1957. O padre de então, que estava à frente da paróquia, era o padre Alcides, e foi uma cerimônia que chamou muita atenção, que várias autoridades também vieram se fazer presente. Naquele instante, Dom Eugênio de Araújo Salles aqui estava para este momento tão importante pela causa social, e ficou marcado, e a partir daquele instante o centro social ficou socorrendo as famílias que precisavam, com cursos, com distribuição de alimentação e várias outras coisas, chamando a juventude para estar junta também, tendo momentos de fraternidade e de comunhão. E o centro social permanece até hoje, sobretudo após essa restauração que houve aí no ano 2021, agora as suas atividades voltam a acontecer em prol exatamente das famílias mais necessitadas, por isso permanece o mesmo nome, Centro Social Padre Leôncio. Também a nossa paróquia tem o Centro Pastoral Paulo VI, que foi construído na época do padre Luiz Teixeira, na década de 80, que serve como um espaço para as reuniões pastorais, encontros pastorais, e também esse centro pastoral já serviu como um pequeno convento ou uma casa onde moravam as filhas do amor divino e realizavam também a sua ação pastoral aqui na nossa paróquia. Realizando muitas missões em todo o Nordeste, Frei Damião de Bozano vem à nossa cidade no ano de 1972, no mês de fevereiro, e permanece por 8 dias para celebrar a festa do cinquentenário de criação da paróquia. Foram realizadas missas, pregações, iniciando-se na quarta-feira de cinzas, dia 16, e se prorrogando até o dia 24. A presença de Frei Damião foi um momento marcante em nossa paróquia, pois todos o viam como um santo. Olhos puros para perceber a Deus, que as nossas mãos saibam unir-se e os corações se libertar, que a nossa voz e a natureza se unem a ti num só cantar.
São Francisco vem ensinar este povo Cristo imitar. Bem, desde a época de Padre Teixeira, eu iniciei a minha participação na igreja cantando junto com outras colegas que participavam da missa, né? Então eu tinha uma faixa mais ou menos de 13 anos, 14 anos, que eu sempre gostei de estar presente na missa e também ajudava na participação da liturgia, né? Então, quando eu voltei para cá, que irmã Zuleide foi quem iniciou a coordenação desse coral e convidou a mim, a Didi, a outros colegas para participar desse coral, não é, Didi? Então você... Então foi nessa época que eu entrei por convite de irmã Zuleide. Então a gente fez um trabalho muito bom junto com a irmã Zuleide, a gente ensaiava toda semana, tinha 3 ensaios aqui na igreja com a irmã Zuleide. Então, na época que fazíamos parte do coral junto com a irmã Zuleide, ela organizava os ensaios aqui mesmo na igreja. Ouvíamos videocassete para poder aprendermos as músicas, né? Os cânticos. Ela até queria que a gente seguisse o jornal. Todas as músicas que a gente cantava... Da missa tinha que ser os cantos do jornalzinho. Então, em nossa paróquia já se passaram vários padres que deixaram as suas marcas, que fizeram a sua história, vários padres que até hoje são amados por muitos nesses últimos anos, alguns padres que continuam vindo, sempre que possível estão aqui na paróquia e chama bastante atenção como os leigos admiram esses irmãos no sacerdócio, porque muito bem eles fizeram enquanto estiveram aqui nesta cidade. Deixo aqui registrada a minha palavra de parabéns ao Padre Júnior, deixo registradas as minhas palavras de admiração ao todo o povo de Deus. Aí tinha muita água caindo pelas paredes, essas calhas aqui. Como é que se chama essa parte aí? Da lateral da igreja em cima, né? Caía água, que era um horror entrar na igreja. Estava uma calamidade. Eu disse, eu só quero Jaumir, porque o que ele faz, não existe reclamação depois. Aí eu fui com ele, chamei, mostrei a ele tudo como estava, tudinho. Aí ele se dispôs a enfrentar, porque era muita coisa. As calhas, eu queria me lembrar desse nome. Das calhas caía a água, saía pelas paredes. Né? Tinha 2 vigas quase caindo, as 2 últimas de cá. Aquelas tesouras, né, que sustentam o telhado. Tinham 2 quase caindo. Imagina que aquele caísse das pessoas quando viesse para a missa de manhã. Eu sei que estava uma coisa horrível. Aí o Padre César disse, eu não tenho um tostão para fazer nada. Eu disse, eu também não tenho um tostão para fazer nada. Aí, mas Zenaide foi de uma generosidade, e Roberto viu, foram de uma generosidade, foram eles que... As telhas, eu conhecia essas telhas e só queria dessa, porque disse, uma altura dessa, se não tiver um material bom, não vale nada o trabalho que a gente faz. Daqui a 2 anos precisa fazer de novo. Eu não quero isso. Eu quero uma coisa que fique para sempre. Mas Teixeira, para mim, foi um grande vigário dentro de Pedro Velho. Um homem que não começou a iniciar o forro da igreja, aquela laje da igreja, mas ele foi um padre trabalhando. O pessoal de Pedro Velho, todos, sem exceção, gostavam dele, porque ela era uma pessoa calada, mas muito agradável. Sempre procurava fazer o melhor para a comunidade. Para mim, eu considerava ele uma pessoa da família, gosto muito. E
Para mim, Padre Teixeira é um santo. Há exatamente 10 anos, estamos nos preparando para o centenário da paróquia de São Francisco, 11 de fevereiro, Nossa Senhora de Lourdes, que era uma data que não se falava, e eu, lendo, né, mexendo nos arquivos, descubro exatamente que é algo natural, né, a paróquia saber o dia da sua criação. E fomos nós quem tornamos público essa data da criação da paróquia, 11 de fevereiro de 1922. Portanto, agora, 100 anos da paróquia. A experiência ela foi muito ampla, né? Desde a aquisição de um novo carro para a paróquia, a reforma do presbitério, a construção da casa paroquial, reforma e construção, não é? A ampliação do patamar da matriz, que era muito alto, não havia acessibilidade, nós rebaixamos o patamar, os degraus ficaram mais baixos, as 2 rampas de acesso. No presbitério, em 2012, foi quando nós inauguramos na Páscoa de 2012, para os 90 anos da paróquia. Assim, me vem vagamente a cifra, foi mais de 40 mil reais o presbitério, né? Hoje, a gente assim, foi uma fortuna, e realmente foi. Né? Mas assim, foi um trabalho muito bem feito. Nós fizemos com uma marmoraria aqui em Natal, a Marmoraria Mármore, aqui na Avenida da Integração. Eles trabalham muito bem e ficou realmente um trabalho que até hoje, não é, a gente percebe que foi um investimento muito importante. Eu penso que em agosto de 2008 a gente começou a pintura para dar essa harmonia de imediato no presbitério. Pintamos o presbitério. No ano seguinte pintamos a imagem de São Francisco, que já há muitos anos não era pintada, né, uma imagem grande, trouxemos aqui para Natal. Neif, que trabalha com restauração, restaurou a imagem, e foi assim um momento também importante, porque há muitos anos, né, a imagem não era restaurada, e a gente restaurou a imagem, de modo que tudo isso vai se somando para o patrimônio da paróquia. Eu penso que foram pequenas ações que, na somatória dos 5 anos, foram importantes para a paróquia ser o que ela é hoje. Celebrar 100 anos é uma marca importante e a gente não pode esquecer cada um que passou, cada padre, né? Por exemplo, mesmo os 27 anos Padre Teixeira, né, que já está na glória de Deus, foi um longo paroquiato, 27 anos, né? Mas assim, ele também deixou sua marca, não é? Ele formou muitas gerações na paróquia, e eu penso que esse momento não é para a gente avaliar o perfil de cada padre, né? Mas muito mais para louvar a Deus, agradecer a Deus o que cada um pôde, no seu tempo, fazer pelo bem da igreja, pela promoção e pela construção do reino de Deus. Durante esse tempo, organizando-nos junto com o conselho e com toda a comunidade, nós fomos aos poucos fazendo aquilo que era necessário, não é? Ou dando continuidade ao que foi iniciado aqui na matriz, como aquele desejo muito grande, não é, de toda a comunidade, de fazer o povo da matriz, e aí colocamos a ideia, foi aceita, fizemos, não é? Graças a Deus que com todo esse apoio da comunidade e esse desejo da comunidade de ter um povo da matriz, nós conseguimos, graças a Deus, e a todo o povo, não é, que ajudou e assim batalhou bastante para isso. Depois, a realização também de algumas capelas, o início da evangelização em algumas capelas, também a construção de algumas capelas em comunidades que não existiam, né, as capelas, e aí fomos fazendo aos poucos, não muita coisa, mas aquilo que era essencial e que poderíamos fazer naquele tempo. Eu agradeço mais uma vez a Deus por esta oportunidade, pelo crescimento, não é? Por estar aqui nessa, não é? Ter passado por esta matriz tão bela e dedicada a um santo tão belo, não é? São Francisco de Assis, que nos ensina o amor, não é? A caridade como algo tão essencial no dia a dia. Eu sou agradecido a Deus por ter passado este tempo aqui junto com todos vocês. Para mim é uma alegria muito grande.
desde que eu cheguei, eu vim participando das coisas aqui nessa igreja. Era capela, uma capela ali, que tinha um altar muito bonito ali daquele lado. E depois foi construindo, foi se modificando, né? Foi tirado o altar, a capela e foi feita essa igreja assim, com essa frente para cá. E a frente dela era daquele lado. E com a ajuda dos paroquianos, né? Tinha umas pessoas, Dona Leonice, que foi uma pessoa muito ágil para as coisas da igreja, Dona Leonice, Seu Antônio Faria, Joca da Estação, como era conhecido, que construíram, resolveram construir, botar a capela que era a frente para lá, botaram abaixo e foi construída aqui, mas não como está hoje, né? Depois da vinda de Padre César para Pedro Velho, foi aumentada a largura da igreja, foi feita essa igreja, como hoje nós temos uma igreja que todo mundo que vem aqui acha uma igreja muito bonita, assim, mais, como é que se diz, para a época de hoje, mais moderna, né? Em 2011, a festa foi em 29 de agosto de 2011. Eu cheguei aqui em 7 de setembro de 2020, substituindo o padre Ailson, de saudosa memória, e um grande número de padres, mais de 20 padres estiveram presentes, irmãs religiosas, filhas do amor divino da comunidade Nova Cruz. Quem deu a posse foi o padre Ramos, que é o vigário episcopal para esta região. Eu fiz um ano agora, né? O ano passado fiz um ano que estou à frente da paróquia, todos os desafios que uma paróquia tem, não é? Mesmo aqui sendo uma paróquia pequena, mas tem os seus desafios, mas contando com a graça sempre de São João Batista, que anunciou o Salvador, e eis-me aqui, não é? Levando, cumprindo aquilo. Sou vigário, não sou pároco, não é? Sou vigário administrador aqui da paróquia, só por questão de título, que isto não influencia, mas importante é estar e se fazer presente na paróquia, não é? Todos nós que somos católicos, né, temos que participar da igreja. Às vezes tem coisas que você pode até não gostar, mas é o mínimo, né? E a gente participa, eu gosto de participar. Nossa história não termina aqui. São 100 anos de evangelização e missão, visitando as famílias necessitadas, as famílias que tanto precisam de Deus. Por isso você é convidado, querido irmão e irmã, a fazer parte desta família conosco e estarmos juntos celebrando estes festejos e deixar que eles possam permanecer conosco na nossa vida cristã. Que Deus abençoe você, a sua família, que estejamos unidos, vivenciando a luz do nosso querido padroeiro Francisco de Assis.